Jackson Silva vai mostrar pra você e conta um resuminho do que hoje, nesse quarto episódio, com essa movimentação de vagabundo na tela, você traz com exclusividade. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. No último dia desse episódio, dessa série, eu quero chamar a atenção agora para essa imagem. Bota na tela, por gentileza, aí no Morro da Rocinha. Olha só, são dezenas de traficantes. Quero chamar a atenção para uma imagem que os bandidos estão na rua, eles deitam no chão, se abaixam e mostram treinamento de guerra, atirando contra a tropa de elite da Polícia Militar. Daqui a pouco mais detalhes, inclusive também com o secretário de Segurança Pública. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Isso é um treinamento de progressão igual às Forças Especiais. Daqui a pouco você vai ver. Eu achei que fosse não. É treinamento no interior da comunidade, da maior da América Latina. A gente vai trazer com exclusividade no último episódio dessa série. A reportagem completa é de Jackson Silva. Rodou. O controle territorial, ele significa o controle sobre aquela região, sobre as atividades econômicas. Eles passaram a fazer exatamente o que a milícia vinha fazendo. Eles criam um CNPJ dentro das comunidades e obriga os próprios moradores não comprarem os produtos de outras empresas legalmente no estado. Imagens exclusivas mostram dezenas de traficantes fortemente armados na Rocinha, uma das maiores comunidades do Brasil. A favela fica em São Conrado, na zona sul do Rio. Na rua Dionéia, os bandidos mostram que tem treinamento de guerra. Eles formam uma fila e atiram contra a tropa de elite da Polícia Militar. Houve confronto. Repare que alguns traficantes se abaixam para atacar. Eles se revezam, outros deitam no chão. Os criminosos correm e tentam fugir dos policiais do BOPE, que chegam no alto do morro. O grupo fica próximo de algumas construções de luxo, algumas com 6 andares. Além da área gourmet, cada mansão tem piscinas e academias, com uma vista panorâmica para os pontos turísticos do Rio de Janeiro. O vídeo foi gravado durante uma operação do BOPE e de outros policiais militares. Durante o confronto, os traficantes chegaram a usar uma metralhadora .50. A arma antiaérea tem capacidade de perfurar veículos blindados, como esse daqui, e também helicópteros da polícia. Investigações apontaram que o ataque foi para proteger bandidos que vieram de outros estados e se abrigaram em casas de luxo na Rocinha. Entre eles está Mário Pires Magalhães, de 39 anos. Segundo a polícia, ele é o chefe do Comando Vermelho do Ceará, no nordeste do país. Na casa dele tinha uma passagem secreta, usada como rota de fuga. A ordem para abrigar os bandidos de outros estados partiu de John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo. Ele é o chefe do tráfico da comunidade da Rocinha. Esta outra imagem exclusiva mostra uma escola pública, usada como abrigo de traficantes na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Os agentes descobriram que alguns traficantes têm as chaves das unidades escolares para facilitar a fuga. As escolas e unidades de saúde no interior dessas comunidades passaram a ser utilizadas pelos criminosos como locais de esconderijo, como locais para armazenamento de armas e drogas, munições e também de produtos de roubo. O Serviço de Inteligência do Estado apontou uma mudança no comportamento de traficantes e milicianos. Os bandidos criaram estratégias para explorar comerciantes, empresas de internet, gás e também construções de imóveis. Tive a oportunidade, em parceria com o município do Rio de Janeiro, de estabelecer uma força-tarefa de combate ao uso irregular do solo,
com loteamentos clandestinos, ocupação irregular, em áreas que não poderiam ser ocupadas, enfim, acarretou um prejuízo milionário a essas organizações criminosas, além de conter essa expansão criminosa, tanto territorialmente, como também na questão do financiamento das suas atividades. O controle territorial, ele significa exatamente o controle sobre aquela região, sobre as atividades econômicas daquela localidade, no que tange a distribuição de serviços e instalação de empresas de pessoas que se prestam a esse papel de usufruir dessa atividade criminosa. Eles criam CNPJ dentro das comunidades, compram também esses produtos e obriga os próprios moradores não comprarem os produtos de outras empresas legalmente no estado. Então compra diretamente deles. O arsenal dos bandidos cresce a cada dia. Além de assaltos à mão armada, os roubos de cargas também passaram a fazer parte da rotina dos cariocas. Além dessas 4 organizações criminosas, funciona mais de 10 quadrilhas especializadas em roubo de carga. Então eles já têm os receptadores específicos. Se não tem para quem vender, para que roubar? Se hoje as leis não fossem tão branda por 180 por receptador, a gente não estava do jeito que a gente está hoje no Rio de Janeiro. Em meio ao triste cenário, milhares de pessoas estão reféns do medo e do poder paralelo. Uma série que poderia ser facilmente colocada num prêmio aí para ganhar prêmio, porque realmente retratou. E até a jogada, até Marcelo Carregosa é um cara que é convidado para muitas palestras, mostrar o que o Jackson fez aqui com apoio de material de investigação, de que é uma polícia investigativa no Rio de Janeiro e seus desafios. E nessa última reportagem, Jackson Silva, que está agora ao lado do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Vitor Santos, realmente. A gente fala tanto, secretário Jackson, a gente mostra tanto, a gente já teve aquela imagem na Maré que os caras utilizavam do local que era para os moradores, mas a imagem dos caras fazendo treinamento em progressão, como se fossem policiais aglomerados treinando em meio ao povo, vendo como eles fazem treinamento agachado. Cara, na boa, age no estômago da sociedade. Isso é uma sociedade inteira de joelhos. Boa tarde para vocês. Boa tarde, secretário. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Isabelle, fico muito feliz porque cumprimos o nosso papel, mostrando para a sociedade o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Gostamos muito do senhor. Obrigado pela entrevista. Falamos várias vezes sobre a modalidade de traficantes, bandidos que vendem drogas, mas agora mudou. Existe um novo comportamento e que deixa a sociedade apavorada, porque traficantes passaram agora a pensar com empresários. Como é que o senhor vê essa situação? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Realmente, hoje a gente vive um paradigma. Hoje houve uma quebra desse paradigma. A segurança pública sempre focou na figura do criminoso. Hoje, toda a força policial, toda a força de segurança está focada no negócio. O crime sempre foi um negócio. Só que houve uma transformação muito grande de 20 anos para cá. Hoje, o traficante, a receita do tráfico não chega a 15%, que ele hoje explora o território. Aprendeu com a milícia e todo o serviço, todo o produto dentro da comunidade, o traficante ou o miliciano acaba tendo uma participação. O volume de dinheiro que se movimenta é muito grande. Foi publicada agora no dia 18 de julho uma pesquisa feita pelo Instituto Data Favela, IBGE e CUFA, onde essa pesquisa percorreu o Brasil inteiro, em todas as comunidades, e verificou que o PIB que essas comunidades geram é da cifra de 300 bilhões de reais. E a gente tem que fazer uma reflexão. Quanto desse PIB o crime organizado se apropria? E é isso que a gente tem que entender.
Se nós não focarmos nessa cadeia criminosa, nesse negócio que virou crime no Brasil, a gente não vai conseguir ter uma efetividade no trabalho da polícia. Isabelle Benito. Secretário, eu acho mais do que isso. Eu estou aqui ouvindo a sua resposta e o que me vem à cabeça é uma mudança de comportamento dessa herança, dessa milícia podre, em que traz para eles o que é explorar a comunidade, que se torna refém, que vira um tráfico extremamente violento com os seus, mas mais do que isso, gera também nas polícias uma mudança de comportamento num curto prazo, porque antes combatia a milícia de uma forma, o tráfico de outra. Quando você tem o tráfico se utilizando de práticas de milícia para explorar esses milhões dentro dessas comunidades, você começa a ter uma cabeça do traficante de se expandir com a área. Quando ele se expande com a área, ele não entra em confronto com a polícia. Ele se prepara, como nessa guerra, para entrar em confronto com os outros narcoterroristas que também entenderam explorar as favelas. E é o que a gente vive hoje, que é o maior desafio de vocês. Antes era um trabalho específico para combater as milícias. E eu me lembro muito bem, e você é delegado da Federal, é secretário hoje, mas é carioca, sabe? Milícia, vamos combater, lavar dinheiro, gás, para acabar e sufocar, ao contrário de ostentação. O tráfico de drogas, vê onde que vem a cocaína, a boca de fumo, tal, polícia enfrentando em operação. Hoje a atuação não. A atuação é preservar moradores, preservar o entorno da favela e simplesmente impedir que essas fronteiras que ficaram grudadas para explorar o favelado, a pessoa da favela, o morador da comunidade, que é dinheiro para eles, para que eles não tenham risco, porque eles colaram e eles trocam uma guerra diariamente. Então a mudança das duas polícias teve que ser radical em pouco tempo também, né? Exatamente, Isabelle. E assim, o criminoso e o crime organizado se organizaram ainda mais dentro de uma estrutura de negócio. E a gente tem que ver o seguinte, São Paulo, por exemplo, é a grande logística do país. Tudo passa por São Paulo. Qual é a principal forma de escoamento de produtos e serviços em São Paulo? Rodoviária. O PCC escolheu o combustível como o bem que é imprescindível para São Paulo. Começaram com posto de gasolina para distribuidora e hoje estão em refinarias. O Rio de Janeiro é um estado que vive de serviços. Tem o petróleo, mas basicamente é um estado de serviço. Então a conectividade ela é fundamental para o estado do Rio de Janeiro. O crime organizado no Rio de Janeiro, seja tráfico ou milícia, escolheu exatamente a exploração de sinal de internet. E é uma conta muito fácil de se fazer. Eu vi aqui há pouco imagens da Rocinha, de operações na Rocinha. São quase 80 mil habitantes, pessoas que moram na Rocinha. Se a gente dividisse pela metade, 40 mil pessoas na Rocinha, pagando um plano básico de internet de R$100. São 4 bilhões de reais de faturamento para o crime organizado só de internet. Sem contar água, luz, gás, pão, gelo, construção civil, transporte alternativo. Tudo isso hoje é receita para o crime organizado. Seja ele milícia ou tráfico. Então a polícia e as forças de segurança pública têm que estar atenta para isso, para essa modificação, para essa mudança de comportamento, para que a gente tenha ferramentas para combater esse tipo de criminalidade tão avançada. E, obviamente, como o território é sinônimo de receita, eles vão ter sempre um plano de expansão, seja dentro do Rio de Janeiro ou fora do estado, como acontece com o Comando Vermelho, que hoje está em 25 capitais do Brasil. O secretário, que a gente não pode deixar de esquecer, que não é o secretário, não é a Isabelle, não é o Marcelo Carregosa, que vai sofrer com essa exploração. Quem vai sofrer, e para gritar os 7 ventos, porque tem gente ainda aqui, o vagabundo, ele faz sofrer de forma presencial na guerra com a comunidade, ele explora financeiramente, ele não dá alternativa. Porque eu, o senhor, o Carregosa, podemos escolher, por exemplo, uma coisa básica, o Jackson, qual é a internet que a gente vai pagar, se tá boa, se não tá. Se não tiver, a gente vai largar a mão dela e vamos pegar outra. Eles não. Eles não têm direito, tem que pagar caro, gás, serviço, é explorado, é esculachado, tem a filha jogada na porta de casa porque se negou um traficante, morta na porta de casa. Então, assim, parem de romantizar o que nem eles mais querem romantizar. Nem eles mais querem esse papel de bom mocinho, que é o grande provedor da favela.
o que gera o que aconteceu agora, essa bomba que a gente tem. Jackson Silva. Isabelle, conversando com o secretário, lembramos também o fato de ontem, que numa disputa territorial, eles não estão nem para o morador. Ontem, por exemplo, na Vila Kennedy, traficantes atiraram contra os carros de moradores e contra os moradores também. Houve até mudança no comportamento deles, nesse comportamento, com relação a quem mora ali. Pessoas que eles conhecem desde criança. Mas não estão nem aí para o morador. Eles querem invadir e explorar o comércio, explorar tudo que tem na comunidade, né? Jackson, o foco deles é um negócio, é a arrecadação. O dinheiro que faz com que eles tenham poderio bélico, capacidade de corromper servidores públicos e, obviamente, até financiar campanhas. Não muito tarde, a gente viu aí a questão de políticos envolvidos com facções criminosas. Então, essa é a realidade. A gente precisa encarar, ter esse diagnóstico para que a gente tenha um tratamento adequado para esse tipo de criminalidade. Isso não vai funcionar se não houver integração. Ninguém pode politizar um serviço tão importante como a segurança pública. Então, todos os entes da federação têm que estar juntos nessa luta. Prefeitura, Estado e União. Então, a retomada desse território, tirar da mão do criminoso e devolver para a população de bem, é uma missão que a gente tem e, obviamente, os 3 entes da federação têm que estar juntos para poder a gente ter mais efetividade nessa guerra. Secretário, tem uma informação da própria inteligência que diz que traficantes ali no Complexo da Maré têm acesso às chaves de escolas públicas. Isso realmente é revoltante. A gente não pode culpar a direção daquela unidade hospitalar ou escola. A criação de unidades hospitalar ou de colégios dentro da comunidade é uma forma de viabilizar o acesso à saúde e educação. Então, esse é o propósito. Só que o Estado tem que se fazer presente de forma totalitária, de forma plena dentro da comunidade. O território não pode ser do criminoso, tem que ser do Estado. E quando eu falo Estado, é Estado de forma genérica. Prefeitura, Estado e União. Se a gente for falar de disputa territorial, território é soberania. São micro-soberanias que a gente tem e o criminoso, durante décadas, veio tomando, é a hora da gente retomar esse território. Então, nós não podemos culpar o diretor da unidade hospitalar ou da escola por essa, talvez, leniência de ter que fornecer a chave da escola para que o criminoso tenha acesso. Foram várias as operações que as polícias fizeram, encontraram drogas, armas dentro de unidades escolares ou hospitalares. Mas porque essas pessoas, esses profissionais são reféns. E a segurança pública precisa cuidar desses profissionais, seja da educação, de saúde e da população de bem que mora na comunidade. Isabelle Benito. Secretário, obrigada. Primeiro que assim, o senhor é um homem de palavra mesmo, assim, combinou com a gente. E eu não vou também desfazer minha palavra, não. É só como jornalista. Deixa eu falar com o secretário. O secretário poderia estar agora na coletiva que a gente está correndo agora. A gente sabe que tem a liturgia do cargo dele. Ele é um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Vitor Santos, doutor Vitor Santos. Mas eu aqui como jornalista, eu sei que o senhor cumpriu com a palavra, que o senhor poderia estar indo agora cancelar com a gente em relação à confirmação pela própria Polícia Civil da morte do Matuê. O senhor vai estar lá na coletiva agora, secretário? Eu sei que a sua assessoria ainda está te passando informação, porque eu também estou recebendo aqui, estou vendida. O senhor está indo para a coletiva em relação a isso? Tanto é que, lembrando que o que o secretário falou acaba de se confirmar, o Matuê era cria da Cidade de Deus e estava na chacrinha. O senhor está indo agora para... E o senhor manteve a palavra, esteve com a gente. O senhor está indo para essa coletiva agora, secretário? Não, Isabelle, eu preferi cumprir com a palavra com vocês, estar aqui dando a informação que a população precisa. Os jornalistas são profissionais que merecem o nosso respeito e nós estamos aqui exatamente para honrar o nosso compromisso. A coletiva tem profissional lá, vai estar o secretário Cury dando as informações que todos precisam. Eu acho que eu estou sendo muito mais útil aqui, prestando essa informação e honrando com o nosso compromisso. Tá certo, obrigada. O secretário poderia fazer mais perguntas, mas é claro que vou esperar a coletiva lá, porque assim, o senhor cumpriu com a gente, é claro que o senhor tem informações, mas vai deixar o doutor Felipe Cury confirmada, mas foi confirmada agora há pouco, já está confirmada, né, secretário? A morte do Matuê na chacrinha, é isso que o senhor pode dizer, isso está confirmado, né? Confirmado, Isabelle, mais um criminoso que foi neutralizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá certo, obrigada, secretária. A gente está aguardando a qualquer momento. Obrigada, Jackson Silva. Parabéns pela reportagem.